Eu pensei em aproveitar esse momento da homilia para também fazer algumas considerações, ou até mesmo aprofundar alguns aspectos do nosso modo de ser cristãos, ou seja, alguns aspectos da nossa catequese, a fim de compreendermos melhor quem somos nós. Por quê? Porque esses dias, conversando com algumas pessoas, a gente considerava essa importância. Porque muitas vezes nós vimos a igreja, nos encontramos para celebrar, mas parece que falta aquele link que nos ajuda a celebrar melhor e entender o que está acontecendo. Algumas vezes até encontramos pessoas que têm dificuldade de se compreender dentro do espaço. Elas perguntam: mas eu posso sentar aqui, por exemplo? Eu pensei em aprofundar alguns aspectos da celebração da própria missa, bem rápido, depois a gente passa para as leituras. Não sei como está o tempo de vocês, se alguém tem que sair do trabalho. A missa, eu dizia no início, ela não é nossa, por primeiro. A missa é nossa à medida que nós estamos em Cristo, porque a missa é de Cristo. O que significa a palavra missa? Nós usamos tanto essa palavra. O que significa a palavra missa? A palavra missa significa ação de graças. Tudo que nós fazemos dentro desse espaço significa ação de graças. Quando eu digo eu vou à missa, eu vou celebrar o meu louvor a Deus. A missa é o modo como nós cristãos expressamos o nosso louvor a Deus. Poderia ser de muitas outras formas, mas por que nós fazemos desse jeito? Por que nós fazemos desse modo, segundo esse rito? Primeiro, porque nós enxergamos naquele ato de Cristo, diante dos discípulos, ao redor do altar, a inspiração para o nosso modo de ser. Nós vemos que o centro da missa é comum em qualquer lugar do mundo. Se na África o pessoal dança mais ou canta mais, se no Brasil existe um jeito diferente aqui ou ali, se na Europa se celebra desse jeito, com esse tipo de canto, nós vamos ver que em qualquer lugar do mundo existe algo que é comum, que é inalterável. É quando nós colocamos sobre o altar o pão e o vinho. É quando nós lemos a leitura na missa. Esse é o coração da missa, e isso é inalterável. É como entre as pessoas: uma pode ter o cabelo mais claro, outra mais escuro, uma pode ser mais alta, outra mais baixa, mas todo mundo tem um coração no exato lugar, não muda. O coração não muda, está aqui, posicionado igual em qualquer pessoa. Assim é a missa para nós. Aquilo que é o centro não se altera. As leituras, o pão e o vinho sobre o altar. Fazendo isso, nós expressamos a Deus o nosso louvor. A missa é formada por 4 partes principais. A primeira parte nós chamamos de ritos iniciais. O rito inicial é esse, onde nós, depois do canto, fazemos a saudação. E é importante a gente considerar que a Bíblia é inspirada na Sagrada Escritura. Porque às vezes a gente encontra pessoas que dizem: nossa, mas eu não sabia nada, eu mudei para tal lugar e agora aprendi tanta coisa. É só a gente começar a prestar mais atenção nas coisas, e a gente percebe o lugar de onde elas vêm. Qual que é a saudação que nós fazemos na missa? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Quem que usava essa saudação? Quem? São Paulo. Em várias cartas, São Paulo usava essa saudação quando ele escrevia a comunidade. Leiam as cartas de São Paulo.
logo no início das cartas ou no final, São Paulo usava essa saudação: que a graça e a paz de Deus estejam com vocês, e o amor de Cristo. Era essa a saudação de São Paulo. Então, no início da missa, nós iniciamos saudando como São Paulo saudava os peregrinos. E logo em seguida, nós fazemos o nosso pedido de louvor. Senhor, perdoa-nos, porque nós somos indignos de estar aqui, mas com a sua graça é possível que nós celebremos esse sacrifício. E expressando em seguida a nossa gratidão pela misericórdia de Deus, então nós cantamos o nosso hino de louvor. Semana passada nós rezamos, hoje também é bom para a gente aprendendo, porque a gente canta tanto e a gente não sabe muitas vezes rezar. Então, se a gente reza, a gente aprende. Essa primeira parte se conclui com uma oração que nós chamamos de oração da coleta. Por que coleta? Em português se diz coleta. Por quê? Oremos. Por quê? Porque nesse momento nós queremos reunir a intenção que cada um trouxe e colocar no coração de Deus. Senhor, é isso que nós trazemos para esse momento. E aí nós passamos para a segunda parte da missa. A primeira, os ritos iniciais. A segunda parte, a liturgia eucarística. Desculpa, a liturgia da palavra. A terceira parte, nós chamamos de liturgia eucarística. E a quarta parte, os ritos finais. Eu queria hoje me deter um pouquinho nessa segunda parte. Semana que vem, na seguinte. Segunda parte, a liturgia da palavra. A palavra ocupa um lugar importante na igreja. Nós dividimos o ano litúrgico em 3 anos, vamos dizer: ano A, ano B e ano C. Nós estamos no ano A. No ano A nós lemos o Evangelho de São Mateus. No ano B nós lemos o Evangelho de São Marcos. No ano C nós lemos o Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de São João vai sendo intercalado, vai sendo colocado durante esses 3 anos. Nós estamos no ano A lendo o Evangelho de São Mateus. A palavra é o centro. A palavra nos ajuda a reconhecer Cristo, como os discípulos de Emaús, quando iam embora de Emaús. Vocês se lembram? Que Jesus caminhava com eles, explicando as Escrituras, e quando eles chegaram em casa e partiram o pão, eles reconheceram Jesus. A palavra permitiu que os discípulos chegassem naquele momento do reconhecimento de Cristo. Por isso a palavra para nós tem uma importância fundamental. Nas missas solenes, nós lemos 3 leituras e o Salmo. A primeira leitura é do Antigo Testamento. Depois vem o Salmo. Os salmos eram cantos que os antigos israelitas cantavam, louvando a Deus. Depois nós lemos a segunda leitura, que é sempre do Novo Testamento, na maioria das vezes das cartas de São Paulo. E aí por fim nós lemos o Evangelho, que é o ápice entre todas as leituras, o ponto mais elevado. O Evangelho, por que é o ponto mais elevado? Porque é aquele que narra os fatos que marcaram a vida de Jesus. Hoje, o Evangelho que nós ouvimos de São Mateus, e também a primeira leitura, como a segunda, falava da misericórdia. A primeira leitura nos dizia: praticai o dever da justiça, e a minha justiça não tardará a manifestar. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, a esses conduzirei ao meu monte santo. Aqui fala de misericórdia em que sentido? A salvação era algo oferecido aos judeus, aos israelitas. Mas Isaías, no Antigo Testamento, já dizia: aos estrangeiros que praticam a justiça, eu praticarei a justiça para com eles, e os permitirei de chegarem ao meu monte santo. Nós vemos a misericórdia de Deus aqui em que aspecto? No fato de que Deus acolhe os estrangeiros junto de si. E isso é muito importante, porque é uma das características da nossa fé cristã. Essa abertura para com todos. Depois
Pois, em que sentido que diz a segunda leitura sobre a misericórdia? São Paulo diz: a vós, irmãos, vindos do paganismo, eu digo: enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúmes nos da minha raça e assim salvar alguns deles. Quem são os da raça de São Paulo? Os judeus. Os judeus, como eu acabei de dizer, eram por primeiros os herdeiros da promessa, porque foi a Abraão que Deus fez uma promessa. Abraão é o pai da fé. Mas os judeus não reconheceram Cristo, ou melhor, muitos judeus não reconheceram Cristo. Alguns reconheceram. São Pedro era judeu, São Mateus era judeu, São Paulo era judeu, mas a grande maioria dos judeus não reconheceram Cristo. E São Paulo diz: eu anuncio o evangelho aos pagãos, na esperança de que eles fiquem enciumados e reconheçam Cristo, abracem a fé. A misericórdia foi dada aos pagãos. Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Não foi Deus que levou o homem ao não reconhecimento, ao engano, mas Deus se serviu do engano, do não reconhecimento, para expressar, para oferecer a sua misericórdia. Quando um pai diz a um filho: filho, o caminho é esse, e o filho vai para um outro, e aí ele enfrenta uma situação terrível, não era o pai que queria o erro, mas o pai muitas vezes se aproveita do erro do filho para poder demonstrar o amor que tem para com o filho e reconduzi-lo à vida nova. É isso que São Paulo está dizendo. Deus encerrou todos na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Deus se serviu do não reconhecimento do homem para oferecer ao homem a sua misericórdia. E novamente no Evangelho, uma situação muito semelhante, porque aquela mulher que se aproximou de Cristo, de onde ela era? Vocês se recordam? Ela era cananeia. Jesus estava numa região de Tiro e Sidônia, e uma mulher cananeia, não era judia, se aproximou de Jesus. Aquela mulher deve ter ouvido falar de Jesus e viu que ele poderia ser a resposta para uma questão que ela trazia no coração. Talvez ela já tivesse buscado resposta em tantos lugares, porque nós buscamos respostas para as nossas vidas. O homem, quando não se sente diante de uma resposta para uma questão que ele tem, o coração não se inquieta. Não é assim? Nós buscamos resposta para a nossa vida. E é quando nós nos encontramos com a verdade que o nosso coração se sossega. Por isso já dizia Santo Agostinho: o coração do homem não descansa enquanto não encontra repouso nas mãos de Deus. Aquela mulher se aproximou e disse: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E Jesus, voltando-se para os seus discípulos, ele diz: eu vim para os filhos de Israel, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles disseram: manda essa mulher embora então, porque ela nos atormenta. E nesse momento Jesus se volta para aquela mulher e diz: não é justo que tiremos da boca dos filhos o pão. E aquela mulher, iluminada naquele momento por uma inteligência que nasce da fé, ela diz: Senhor, mas até os cães comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos.